Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira de cinzas. É isso mesmo, chegou a Quaresma. Nesta Quaresma 2023 eu te faço esse grande convite de todos os dias, juntamente comigo, mergulharmos na Palavra de Deus. Vamos lá. O texto da primeira leitura se encontra lá em Joel, capítulo 2, versículos de 12 a 18, que diz assim: Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor e digam: Perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Por que se haveria de dizer entre os povos: Onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Amados irmãos e irmãs, esse texto de Joel é muito conhecido para muitas pessoas, porém muita gente não conhece muito bem o contexto daquilo que está por trás. A primeira coisa que é importante você entender é que o profeta Joel ele está dentro daquele grupo de profetas da Bíblia que nós costumamos chamar de profetas menores. Não porque não sejam importantes, mas porque o tamanho dos seus escritos é bem pequeno. O profeta Joel ele escreve após um grande momento do povo de Israel, que é a realidade do exílio da Babilônia. Já falei várias vezes aqui no canal que o povo de Deus teve a sua terra invadida pelos babilônios. E eles tiveram que ser retirados daquele local e serem enviados até a terra da Babilônia, onde ali ficaram exilados. Quando eles retornam, é nesse contexto já que Joel escreve. O povo, no momento em que ele escreve, estavam sendo liderado pelo Império Persa, que foi o império que venceu os babilônicos e que permitiu com que o povo regressasse até a sua terra de fato. Se a gente fosse ser de modo estrutural, tentar analisar o texto do profeta Joel, nós conseguiríamos dividir ele em duas partes. A primeira parte compreende desde o primeiro versículo do capítulo número 1 até o versículo 17 do capítulo 2, que inclusive é onde está a nossa primeira leitura. A partir do versículo 18, que é o último versículo desta leitura em diante, seria a segunda parte do livro do profeta. E por que eu estou comentando isso? Porque aquilo que é falado na primeira parte é de extrema importância para uma melhor compreensão do texto. E por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira parte do texto, o profeta vai falar de duas realidades muito claras. Primeira, ele vai falar de uma praga de gafanhotos. Ele começa a dizer que naquela região, e é natural pensar nisso, nós temos um povo que vive diante de uma dinâmica agrícola, ele começa a falar de uma praga de gafanhotos. Ela tem algumas características, Chega muito rapidamente, devora tudo, destrói tudo. E ao mesmo tempo, ele fala de sentinelas, que tocam as trombetas, E inclusive essa dinâmica da trombeta, era uma característica daqueles que viam alguém que estava próximo a invadir aquela região. Eles tinham que tocar para avisar o povo de que o perigo estava chegando. E isso faz todo sentido porque, de fato, existia um império, o Império Assírio, que estava ali começando a rodear para tentar invadir aquela região. Alguns até vão dizer que talvez o autor sagrado ele usa uma metáfora dos gafanhotos para se associar, para se remeter aos assírios. Então, o que é que a gente percebe? O profeta Joel, diante de tudo isso que eu falei para vocês, ele escreve para um povo que está lá em Sião. Veja que aqui nos diz, por exemplo, no versículo 15, tocai trombeta em Sião. Sião é o nome da montanha a qual Jerusalém estava em cima. Então, aquele povo estava na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela tem uma característica muito importante. Lá estava o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém para os judeus era tido como a casa, a morada de Deus. Então muita gente tem uma certa superstição.
eu moro aqui, aqui é o local, é o ápice, então aqui eu não preciso rezar, aqui eu não preciso de conversão, porque eu estou na cidade da casa de Deus. Vamos pensar para o dia de hoje? Talvez é quem faz parte da catedral, talvez é quem está na comunidade da igreja matriz, talvez alguém que estivesse no Vaticano falaria algo muito parecido. Então é uma espécie, né, aqui usando uma expressão do Papa Francisco, seria uma espécie de um pelagianismo moderno. Ou seja, graças a mim, graças a essa realidade que estamos vendo, a gente está todo mundo feito, né? Não é muito graças a Deus, não é, porque graças a essas circunstâncias. Então, na verdade, acontecia tudo isso. E digo mais para vocês, diante das pragas mesmo dos gafanhotos, que acabavam com as plantações, o povo nem mais fazia oferta. Então, era uma realidade de uma frieza de fé. E aí vamos agora ver, de fato, o que é que o texto vai nos dizer à luz disso. O profeta vai dizer: agora, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Olha que interessante. Voltar quer dizer que eu saí de onde deveria estar, então preciso retornar. É característica de conversão. É preciso voltar, mas não de qualquer jeito. É preciso voltar com todo o coração. É isso que o profeta fala. E o coração é a sede das decisões dentro do contexto bíblico. Então quer dizer que eu preciso voltar para Deus com toda a minha decisão. Eu preciso voltar para Deus com todo o meu interior, com toda a minha vida, o meu pulsar. E ele vai dizer: rasgai o coração. Ou seja, rasgai também as vossas decisões. Rasgai o vosso íntimo e não apenas as coisas exteriores. Ele diz: e voltai para o Senhor vosso Deus. Então, voltem rasgando tudo, não mais apenas a parte exterior, não apenas as aparências, mas rasgue de fato aquilo que precisa ser retirado da vossa vida. Depois, ele vai dizer: ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Olha que interessante as características de Deus que o profeta coloca: benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia e inclinado a perdoar o castigo. Ou seja, nós temos um Deus que não é apático à nossa realidade, mas um Deus que nos ama, que cuida de nós, que zela por cada um de nós. Continuando. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção. Ou seja, olha, se você volta para ele, se você o busca de todo o coração, ele pode te perdoar. E aí é uma característica que a gente precisa fazer na quaresma. Às vezes eu vejo gente que usa algumas expressões como: eu acho que Deus não me perdoa, eu acho que Deus não deixa eu voltar, eu acho que isso, eu acho que Deus não me aceita de volta porque eu pequei demais, a minha vida foi uma vida de história cheia de pecado. Mas, gente, quando a gente volta para Deus, quando a gente toma essa decisão acertada de retornar para o caminho do Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele nos ama. Continuando, ainda vai nos dizer: tocai trombeta em Sião. Ou seja, chama o povo de volta, né? Prescrever o jejum sagrado, convocar a assembleia, chama todo mundo, né? Unir as pessoas, façam tudo isso. E ele vai dizer: chorem entre o estíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor, as lideranças religiosas, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem, né? E aí, de fato, o Senhor perdoa. O profeta, vendo a realidade de um povo que não tinha mais fé, que não fazia mais sacrifícios, que não tinha uma verdadeira confiança em Deus, mas que já se sentia tão santo, ele convoca o povo a voltar. Ele convoca o povo a pedir perdão a Deus. Ele convoca o povo a retornar de onde nunca deveriam ter saído. E isso também tem que ser sinal para nós. A quaresma é esta convocação. A quaresma é esse chamado: retornem, voltem. Não tardemos em voltar para a casa do Senhor. É tempo de voltar, é tempo de estar junto ao Senhor. É isso que Ele quer de cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E eu aguardo você durante todos os vídeos aqui da quaresma, tá bom? Deus te abençoe. Uma santa e abençoada quaresma para você.